Aleluia, aleluia, aleluia. Não vamos parar de clamar. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio o Senhor nos deu essa graça de podermos clamar, podermos declarar que somos filhos de Deus. Não é verdade? E é com muita alegria, né, que o Senhor tem trazido aos irmãos que estão à nossa frente essas mensagens. E aí, esse dia eu estava ruminando a palavra e eu perguntei assim: por que será que o Senhor está fazendo essas coisas, né, conosco? E aí, a resposta veio. Sabe, os irmãos têm insistido, os irmãos que estão à nossa frente, irmão Pedro, Miguel, todos eles, falar que nós precisamos andar e ter certeza da nossa salvação. Vocês já pararam para prestar atenção? Eles têm firmado nisso. Porque muitos no meio de nós ainda não têm essa certeza. E aí, irmãos, esse tema que começa com esse segundo volume, aqui, ó, do Alimento Diário, é interessante, né? A obra do Pai, a obra do Filho e do Espírito Santo. E aí nós iremos entender, a partir de agora, mais ainda do que já tem sido dito, com relação ao porquê que o Senhor insiste em nos querer fazer reinar. Não é? Ó Senhor Jesus, Senhor, que Teu Espírito fale essa noite, Senhor. Como tem falado nos corações dos irmãos, falado nos corações da Tua igreja. Senhor, venha realmente nos convencer, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. Ó Senhor, não nos deixe aqui, Senhor, falar de nós mesmos, ou de alguma coisa concernente às limitações que temos nessa terra. Mas como o Senhor tem nos ensinado, a igreja celestial, que nós possamos, Senhor, ter esse privilégio de desfrutar dessa riqueza insondável nas regiões celestiais. Ajuda-nos essa noite a compreendermos mais do Senhor e a prosseguir em Te conhecer, até aquele grande dia, Senhor, em que o Senhor se revelará para nós completamente. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. O livro é Efésios. O tema é a igreja. A glória da igreja. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, o Senhor deu o privilégio de revelar em seu Filho, Cristo Jesus, e Ele, através dele, revelar a igreja, gerar a igreja para nós. Então, vamos começar pelo tema. O tema, os irmãos já viram nas semanas anteriores, no primeiro volume, e foi falado a respeito da obra do Pai, da obra do Filho, e agora do Espírito Santo. Então o tema é o que mesmo? A bênção do Espírito, selo e penhor. Aleluia. Graças a Deus. Como é importante a gente ter os ouvidos atentos e os olhos abertos para valorizar essas palavras que estão sendo ditas e que nós possamos ter o privilégio de ter as experiências dessa palavra, irmãos, no contexto que já foi dito aqui pelo Espírito Santo, não é? Ela precisa ser revelada. E nós iremos ver por que ela precisa ser revelada, né? E então vamos ler em Efésios capítulo 1. Todo dia, se nós pudéssemos ler todos os 6 capítulos de Efésios, mas se pelo menos o primeiro capítulo ficasse entranhado, entronizado em nossa mente, vontade e emoção, não teríamos tantas dificuldades.
Irmão, são 2 livros que tem 2 capítulos assim, que para mim são assim, é tão profundo a revelação desse mistério. Romanos 8. Vocês já leram Romanos 8 assim? Agora vocês peguem Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 22, ou 23, acho que 21, né? 21 a 22. Os versículos, a quantidade de versículos de Efésios capítulo 1. Aí vocês fazem uma comparação, vocês veem como não tem fim esse mistério. As riquezas são insondáveis nesses 2 capítulos. Então veja bem, o apóstolo Paulo, Espírito Santo, na verdade, no apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: Paulo, vírgula, Efésios capítulo 1, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade dele, pela vontade de Deus, escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos lá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ponto e vírgula. E, em amor, nos predestinou para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tudo isso para louvor da glória da sua graça, foi que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda, irmãos, em toda a sabedoria e prudência, desvendando, retirando as vendas, desvendando-nos o mistério, olha aqui, o mistério da sua vontade, segundo, de novo, o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Que mistério é esse? Cristo, propuseram em Cristo. Agora, o que ele queria revelar? Queria fazer o quê? Convergir. Nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, principados e potestades, quanto as da terra, da queda do homem e as suas ações pelo pecado. Todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Irmãos, presta atenção, o versículo 11, tema dessa mensagem também, vai dizer assim: é nele. É nele, vírgula, é nele. É nele, irmão, somente nele. Aí o Espírito, pelo apóstolo, diz: nele, digo o Espírito, digo, nele quem? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ô irmãos, mas tem um propósito. Qual é o fim? Para fim de que sejamos, para quê? Para o louvor da sua glória. Agora, quem são? Quem são nós? Que de antemão esperamos em Cristo. Agora veja a pregação do Evangelho. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Até quando? Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmão, isso é tremendo. Não tem ponto. É uma sequência, é uma cachoeira de bênçãos espirituais das regiões celestiais sendo derramada para mim e para os irmãos, para a igreja.
É por isso que ele insiste. Precisamos ter a certeza plena disso, irmãos. Não podemos ter dúvidas. Senhor Jesus. Olha, a bênção da escolha de Deus. Nós já vimos. Deus escolheu vocês. Deus escolheu nós. Ele nos escolheu para sermos o quê, irmãos? Separados. Santos. Ó, presta atenção nessa palavra separados. Para sermos santos. Separados. E quando isso aconteceu? Quando cremos. Quando cremos. Quando cremos no nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus como nosso Senhor. Então nós nascemos não mais da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Nós nascemos do alto. Então se nós nascemos do alto, o que estamos fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo nessa terra? Qual a importância de termos nascido do alto? Do sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo. Senhor Deus. Ó irmãos, depois disso, o Senhor nos habilitou. Ele nos capacitou para recebermos essa herança. Sabe, é muita graça, porque não é nada terrenal. Por isso que nós não conseguimos compreender muitas das vezes. Senhor Jesus, é celestial. As coisas das dimensões celestiais são reveladas, só podem ser reveladas, e só é revelada pelo Espírito Santo. E por isso que é revelada aos irmãos, a nós, porque o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, está nos irmãos. Por isso nós nos identificamos, irmãos. Nós nos identificamos. Interessante. A primeira bênção na esfera celestial dada pelo Pai refere-se então a dele, escolha. Ele escolheu você. Antes de qualquer coisa, antes de eu nascer ou praticar algo que viesse desagradar a Deus, porque a partir do momento que é concebido, já estou no pecado. Somos concebidos no pecado. Mas antes disso, o Senhor nos escolheu. Olha que bênção maravilhosa do Pai, né? O Senhor nos escolheu. A escolha é dele. Então, irmãos, ele nos escolheu nele, em Cristo. Aí detalhe, que quando ele nos separa, irmãos, e nos predestina, é para ele mesmo. Ele fala no versículo, nos escolheu nele, para sermos sua herança. Mas depois ele diz assim, nos separou, nos predestinou para ele. Para mim, eu escolhi, eu separei, bênção do Pai. Oh, Senhor, como eu preciso estar convicto dessa realidade para que nada possa me abalar, as circunstâncias possam me abalar. Circunstâncias terrenais. Então a escolha e a predestinação são as bênçãos que recebemos da parte do Pai. Senhor Jesus, que maravilha, que graça. Sua escolha foi feita em Cristo, irmãos. Em Cristo, segundo a sua presciência, segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito, bom prazer. Ele tem prazer. Ele teve prazer em te gerar. Quando o Senhor fez o homem, foi para esse propósito. Sabe, irmãos, agora como ser santo? Como ser santo? Como ser separado? Oh, Senhor Jesus. Como já foi dito na semana anterior, e muito bem explicado pelo Espírito do Senhor aqui, como ser santo? É simplesmente sair daquela posição miserável em que nos encontrávamos. Posição que outrora nos fazia andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, e que agora operam em todos os sistemas desse mundo. Essa era a posição em que eu e os irmãos nos encontrávamos. Essa era. Aí Deus fez o quê? Em Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele sempre esteve. Porque são 3 pessoas, sim, mas a unidade, a deidade é uma só.
As funções, sim. Ele já pairava sobre tudo que era trevas, sobre tudo que era abismo, ele pairava só esperando o momento de gerar vida. Então, irmãos, nesse propósito, e que o Senhor nos escolheu, Ele quer que a ação seja do Espírito Santo nos irmãos, em mim, de ouvir o Espírito. Saia dessa condição, saia dessa posição miserável, porque você não pertence mais a ela. Eu te predestinei. O Espírito precisa te selar. Sabe quando é que o Espírito nos sela de verdade? Que eu estava pensando nisso. Porque quando a gente recebe o Senhor Jesus, o Espírito Santo fica dentro de você. Ele está ali, mas Ele quer te constituir. Mas às vezes a gente não permite. Né? Aí então, o Senhor diz assim, ó, eu te escolhi, agora saia dessa posição. A atitude que não é vinda por minha vontade, irmãos, nem da vontade dos irmãos, mas é do Espírito. Ele te tira da posição decadente, de trevas, e te traz para o reino do seu Filho, para o reino de luz. Aí eu consigo ver minha condição, e consigo perceber que eu preciso me prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, nada sou. Por mais que as pessoas busquem fortalezas, se fortalecerem, se blindarem com os recursos dessa terra, elas não conseguem fugir do peso da morte. Não conseguem. Esses últimos 15, 20 anos da minha vida, eu tenho andado com pessoas, irmãos, que têm posições elevadíssimas nessa terra. Já voei em helicóptero deles, tem aviões mais bonitos que o do presidente da República. Mas um dia, esses dias para trás, o Senhor tem me dado a oportunidade de pregar a palavra. E eu não estou nem aí. O Espírito diz assim, fala para ele. Aí esse dia ele me ligou, ele só liga pela internet, pelo WhatsApp aí. Ah, Roberto, sei o que. Eu falei, olha aqui, comandante. Por mais que, e eu é assim, irmão, do nada sai, depois as consequências vêm, né? Não estou nem aí. Aí, falei, olha, para Deus não interessa qual é a sua posição nessa terra aqui, não. Se você tem ou deixa de ter, para Ele não interessa. Mas o Senhor, Ele não se alegra quando qualquer homem, seja lá quem for, do mais rico ao mais miserável, se perca ou morra sem Ele. O Senhor não se agrada. Então, por mais recursos que o Senhor tenha, chefe, nada vai te livrar da morte. Porque você pode até se esconder num casulo, se blindar aí nas suas mansões, sei lá nos Estados Unidos, sei lá onde. Mas pelo ar que você respira, você pode morrer infeliz, se você não tiver o Senhor. Aí ontem ele me ligou, estava recebendo mais de sei quantos mil de madeira lá na fazenda aí. E aí, Roberto, como é que tá as coisas? Eu falei, ainda está vivo ainda? Irmãos, nada. Sabe a coisa mais importante para nós aqui, irmãos? É estarmos aqui, nessa alegria indizível, que nós não conseguimos explicar. Quando a gente prega o Evangelho, não é você que prega, não sou eu, é o Espírito Santo, porque Ele que convence. Por mais bonito que venhamos a falar, isso não vai convencer ninguém. Mas o Espírito, Ele convence. Nós precisamos estar dispostos, estar na posição, certo? Que bênção maravilhosa essa escolha do Pai. Deus um dia, irmãos, Ele nos deu essa sua marca. Ele nos registrou. E como eu tenho lidado com essas pessoas aí, tudo que é deles tem uma marca deles. Mas nós também temos uma marca. Até nós, na nossa vida cotidiana, você tem uma marca. Você tem. Agora, o problema é, se eu sei, se eu tenho pleno conhecimento e convicção do que está escrito nessa marca. Porque muitas vezes nós temos, mas não sabemos o significado que essa marca proporcionou para a minha vida. Né? Se ela me separou, se ela me... O que é? Se eu sou propriedade de alguém, ou se eu não sou. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus olha para mim, olha para os irmãos, Ele não quer ver a mim,
Ele não quer, porque nós somos decadentes. Ele quer ver quem? A sua marca. Quem é a marca de Deus? Cristo. E quem está hoje operando em nós como o Espírito Consolador? O Espírito Santo mesmo, o Espírito da verdade, é o Espírito da promessa, essa marca. Essa é a marca. Então, o que está escrito quando ele te sela? Que você foi predestinado, que você foi destinado para a salvação, para a filiação, para a redenção. É isso que o Senhor vê quando Ele vê a nós, que nós somos seus filhos. Mas o interessante é que não é só o Senhor que veio, não são só as hostes celestiais que veem, mas Satanás e os seus anjos também veem. E ele vê muito mais claro, muitas das vezes, primeiro do que nós mesmos. Aí ele tenta te separar dessa situação, te colocar naquela velha posição novamente. Né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Quando você compra qualquer coisa, qualquer objeto, seja lá o que for, para dizer que essa coisa é seu, né? É minha, é meu, sei lá. Esse aqui, por exemplo. O que tem? Tem uma nota, tem uma marca, tem uma nota fiscal dizendo que aquilo é seu, com sua marca. É o quê? Seu CPF, seu nome, seus dados, não é? Irmãos, olha para o Espírito Santo e veja que essa marca é Ele te registrando como sendo dele. O Senhor nos marcou, nos selou para sermos sua propriedade exclusiva dele. Não pertencemos mais às coisas deste mundo, irmãos. Senhor Jesus, só Cristo tem todos os direitos sobre minha vida, sobre a vida dos irmãos, sobre a igreja, porque foi Ele que morreu e que gerou. Nenhum de nós morreu pela igreja. Foi Ele. Senhor Jesus. Mesmo, irmãos, que essas incontingências que Satanás coloca para nos tirar dessa posição aconteçam, mas o Senhor insiste em te mostrar que você pertence a Ele, através da sua própria palavra, do Espírito Santo se revelando. Olha só, Romanos 8, versículo 12 em diante, diz assim: assim, pois, irmãos, Romanos 8, 12. Assim, tem uma vírgula, pois também tem uma vírgula, e está escrito assim, irmãos. O que nós somos, irmãos? Nós somos devedores. Agora, em detalhe, não há carne como se constrangido a viver segundo a carne. Não somos devedores mais à carne, as coisas dessa vida. Agora, aí vai explicar, porque se viverdes segundo a carne, caminhais, né? Caminhais para o quê? Para a morte. Mas, aí tem um ponto e vírgula e diz assim, mas, se pelo Espírito, então o que vai acontecer? Vai morrer a carne. Mortificados, então, os feitos do corpo do pecado, a carne. Certamente, então, iremos viver. Que dádiva o Senhor tem nos concedido esse Espírito. Ele mesmo, né, que faz a vontade do Pai e do Filho. Pois todos que... Vamos ler isso aqui. Pois todos os que somos, pois todos os que são guiados, conduzidos, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmão, você é filho de Deus. Não aceite nenhuma outra marca, nenhum outro carimbo. Não aceite. Os príncipes e reis dessa terra têm seus carimbos. Interessante ver essa palavra agora, porque uma vez, quando eu saí, dizendo, né, na terra que eu saí autoridade, quando eu me formei sargento, todo sargento tem que ter seu carimbo. E eu tive que mandar fazer um carimbo. Não sei, tenente também, tem que sair. Então, assim, mas o mais importante é o carimbo de Deus. Irmão, você é meu. O que mais pode te atingir, te afligir? Sabe, irmãos, as aflições desse tempo presente não pode ser comparado com essa glória que vivemos aqui no meio do corpo, precisamos viver lá fora.
nosso lar, em meio do seio dessa sociedade corrupta e cheia de trevas. Senhor Jesus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação. E nesse espírito que é uma base, no qual clamamos, aleluia! Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos. Somos o que, irmãos? Aleluia! Agora, ora, se somos filhos, o que nós somos também? Somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. É isso, a glória da igreja é quando os irmãos abrem a boca e declaram: eu sou filho de Deus. O mundo não pode declarar, porque não conheceu a Cristo. E se nós temos esse privilégio, por que estamos andando de cabeça baixa? Por que a igreja que representa a lua está minguante? O que é ele? Saiam aqui e vejam o que é a lua minguante. Saiam, irmãos. É trevas a maior parte. Se a lua representa a igreja porque é iluminada por Deus, ela não tem luz própria, por que ela vai ficar minguante até o dia da redenção? Porque falta algo em mim e nos irmãos. E essa glória desse Espírito se revelem. Precisa ser revelado. Senhor Jesus, a redenção é algo tremendo da bênção do Filho para mim e para os irmãos. O seu encabeçamento e a sua liderança tem que ser vista nessa terra. Senhor Jesus. É isso aí. A revelação desse mistério é Cristo. A sua capacidade de liderança que é dada através do Espírito Santo a cada um dos irmãos. É para que todas as coisas sejam postas realmente debaixo dos pés da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? Ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Está em Efésios 1, 22. Senhor Jesus. Irmãos, todos nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus para esse propósito, expressá-lo nessa terra. Mas a criação foi danificada, ela foi corrompida, foi destruída. E o Senhor teve que fazer tudo de novo e nos transformou pelo Espírito de Deus. Por Ele mesmo, Ele nos deu uma nova oportunidade. Então, por isso que eu gosto desses versículos do capítulo 2 de Efésios. Quando estávamos em tudo desse mundo, cegos, andando segundo o curso desse mundo, algo aconteceu. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmão, isso é tremendo, por causa do grande amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, estando mortos, né? Olha só, em detalhe, ele diz bem que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quando estávamos tudo isso, aí fala assim, nos deu, irmão, repitam, nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Senhor Jesus. Então, nós somos salvos pela graça. Pela graça somos salvos. E sabe o que isso significa, irmãos? Que eu não preciso me esforçar em mim mesmo para fazer nada para Deus. Isso é muito sério, porque a cristandade está minguante como a lua, porque muitos estão se esforçando em fazer obras sem Deus. Quando nós recebemos direção, quando o Espírito é o Espírito que nos guia. Quando Ele está nos guiando, a palavra vem e nós
fazemos porque não somos nós, é Ele mesmo que age. Não é? É Ele mesmo que vai agir. Ele mesmo que já tem aqueles que estão separados, estão predestinados. Então Ele vai dizer, o Espírito fala para ele. Fala, e Ele te ouvirá. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é rico demais. Não é insondável. Fomos escolhidos. Nós somos designados para sermos a herança de Deus. Interessante que nós somos a herança de Deus e Deus é a nossa. Aleluia! Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É por causa da escolha do Pai é que nós fomos predestinados para sermos sua herança. E a igreja? A igreja é o quê? Todos nós somos o quê? O produto desse resultado. Nós somos o produto da vontade de Deus, da vontade do Todo-Poderoso, que foi realizado no seu Filho Jesus. Somos esse produto. Aqui é o resultado de todo esse sacrifício, não é, irmãos? Mas precisamos ainda ser revelados. A luz precisa irradiar nessas trevas. Irmãos, é interessante, eu estava ali fora, de repente, meditando assim na palavra, vendo o Espírito, o Senhor vai me conduzindo. Aí eu olho para a lua. Irmãos, ela está minguante, é a coisa mais estranha. Você só vê uma faixazinha de luz. Ô Senhor. Porque nós estamos chegando num momento aqui que deixa claro por que está escrito isso na palavra. O irmão trouxe para cá. Olha só. Nenhum de nós morreu pela igreja. Eu não fiz nada. Não podemos fazer nada. A redenção, eu não fiz. Não foi meu sangue, foi o sangue de Cristo. Então, o que acontece? Somente Ele pode edificar a sua igreja. Ninguém pode, só Ele. O seu Espírito pode edificar. Agora, quanto a mim, quanto aos irmãos, o que nós precisamos, irmãos? É de fato ter esse coração contrito. Coração contrito. Humilde. Com as simplicidades que é devidas a Cristo. Para reconhecer que nós somos. Porque o nosso caminho não é o caminho da soberba. É o caminho da humildade. O caminho da igreja é o caminho da humildade. Quantas vezes as irmãs, a irmã Rita que está sempre dando testemunho aí, não já foi menosprezadas por causa da palavra. Ah, não quero ouvir isso, não quero oração. Qualquer um de nós já passamos por isso. Né? Mas o nosso caminho é o da humildade. Quando reconhecemos que nada podemos fazer, então Deus vai agir. Aí Ele age nesse contexto. Quanto estivermos vivendo nesse corpo mortal, iremos passar por esses sofrimentos. Agora, quando passamos pelos sofrimentos por causa do Senhor, é diferente. Agora, quando eu passo por sofrimento por causa da minha ignorância, da minha arrogância, aí, irmãos, é mais complicado. Ganhei muito com isso aí. Uma coisa, eu passar por lutas e sofrimentos pela causa do Evangelho. Outra coisa, eu passar por lutas e sofrimentos por causa da minha arrogância, da minha ignorância. Ó Deus. Mas esses sofrimentos têm um propósito. Esses sofrimentos que o Senhor permite que nós passemos. Tem um propósito, irmãos. É gerar em mim, nos irmãos, tudo. Veja bem, tudo o que é celestial e não terrenal. Ao contrário do inimigo de Deus, ele coloca tudo, todas as circunstâncias nessa terra. Mas o Senhor coloca naquilo que é dele, por onde a igreja foi gerada. A igreja não foi gerada na terra, foi nas regiões celestiais, em Cristo. Por isso que hoje os irmãos estão sentados nas regiões celestiais. Efésios mesmo fala isso. Ó Senhor Jesus, graças a Ele. Romanos 8, versículo interessante, né? Disse Romanos 8. Depois que o Senhor fala do 17, que somos filhos e também somos herdeiros, aí ele vai dizer que o sofrimento do presente, esses sofrimentos que temos agora no presente, irá revelar a glória do porvir. Então, irmãos, e quem que revela? O Espírito Santo. Porque Ele é o nosso selo.
Ele é a nossa garantia. Todo selo tem o propósito de garantir que aquilo é seu, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Jesus. Aí ele vai dizer com relação aos sofrimentos, Romanos 8:18, né? Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, interessante que essa glória que tem que ser revelada, ela vai gerar uma expectativa em quem? Em toda a criação. Agora, é qualquer expectativa? Não, irmãos. É uma ardente expectativa da criação, aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Olha aí, irmãos. Por que não nos revelamos? Por que o Espírito não tem esse prazer de nos revelar? Que é Ele que faz isso, né? Só Ele pode fazer. Senhor Jesus, sabe por quê? Que a criação ainda está sujeita à vaidade, vírgula, não porque ela mesmo quis, não voluntariamente, vírgula, mas por causa daquele que a sujeitou. O quem? O pecado foi que sujeitou. Mas ela tem esperança. A esperança de quê? Na esperança de que a própria criação, isso é interessante, será redimida do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Mas como que essa criação será redimida se a revelação que está em você e em mim não está sendo plenamente ido para essa expectativa? Senhor Jesus. Aí, irmãos, agora é interessante. Porque sabemos que toda a criação, preste atenção, vírgula, tem um entreposto aqui, um aposto explicativo. Porque toda a criação, vírgula, há um só tempo. Irmão, o que acontece a um só tempo com toda a criação? Ela geme, mas ela reclama? Não, ela geme e suporta. Mas por que ela suporta? Ela suporta até quando? Até agora, por quê? Porque eu e você ainda não nos revelamos. Criação. Agora veja bem, irmãos. É só a criação que geme e suporta até agora? E não somente a criação, mas também quem? Nós que temos as primícias do Espírito, vírgula, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, olha aí, irmãos, que privilégio, que herança, aguardamos a filiação. Tem uma vírgula porque também nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Esse corpo mortal. Vixe, não acredito. Senhor Jesus. Perdão, irmãos. Eu nunca deixei esse negócio aqui desse jeito. Amém. Que maravilha. Se vivermos e andarmos no Espírito, seremos guiados pelo Espírito. Esse é o propósito. Mesmo passando por lutas, por aflições, por tribulações, cresceremos em vida. Esse é o propósito. Quando cremos no Evangelho, irmãos, ou seja, na pessoa e obra do que o Espírito Santo realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vai com Deus. O Senhor está contigo. Vieram se despedir ali. Célia e a Kézia. Então, olha, presta atenção nessa frase que eu coloquei aqui. Diz assim: quando cremos no Evangelho, essa marca em nós, essa marca nos irmãos, o que ela vai fazer? Ela vai nos revelar para o mundo. Mas o mundo não nos vê. Porque não conheceu a Cristo. Por isso, a necessidade dos filhos de Deus
se revelarem para aqueles que o Senhor já selou e já predestinou. Olha que coisa interessante, irmãos. É por isso que nem todo mundo que você prega o evangelho está indiferente, não é? Eu ganhei muito com isso. Agora tem um detalhe, Satanás sabe de tudo isso. Ele vê tudo isso. Nas pessoas que são dele do mundo ele toca, mas em nós ele não toca. Satanás não pode tocar em você, irmãos, porque você tem uma marca, tem um selo de propriedade exclusiva dele. E quem garante isso aí é o penhor do Espírito Santo. Ele é a nossa garantia. Creia nisso, irmãos. Tenta ter essas intimidades com o Senhor. Às vezes eu estou andando sozinho dentro do mato, sei lá onde, eu começo a conversar. No primeiro momento eu vejo que eu estou só, né? Mas depois eu vejo que eu não estou só. Porque eu recebo respostas. Isso é muito importante para esse nosso relacionamento. Por isso que a oração, ela é fundamental, porque ela é o princípio, é a base. Ela nunca pode parar. A oração é o relacionamento meu com o Pai. É o seu relacionamento com o Pai. É onde você pode abrir, confessar, pedir perdão e orar uns pelos outros. Esse é o princípio, irmão, da oração assim mais básico que o Espírito nos revela. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz assim. Mas aquele que nos confirma. Ó Senhor. Irmãos, presta atenção, mas esse aquele devia ser com letra maiúscula, mas aquele que nos confirma, mas esse confirma convosco. Eu e os irmãos, a igreja é o corpo. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu. É Deus! Não foi mais ninguém, é Deus! Aleluia! Graças a Deus. Aí o 22 diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Isso tem que estar, irmãos, em nós. Esse Espírito ele foi prometido no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento ele foi prometido. E se o Senhor não tivesse cumprido essa promessa de enviar o seu Espírito da promessa, o Espírito Consolador, como eu estaria, como os irmãos estaríamos hoje, irmãos? Mas o Senhor foi fiel, Ele cumpriu. E Ele espera que eu e você também cumpramos com esse propósito desse sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito. Senhor Jesus, esse é o testemunho que Ele nos revela. E para concluir, o próprio Deus é a nossa herança. Porque nós fomos feitos a herança de Deus. E a garantia desse privilégio está no penhor do Espírito Santo. O penhor, irmãos, indica que Deus é a nossa herança. E a nossa garantia. A predestinação é como se fosse de fato um selo. Que vai te dar um destino. Não é? Não são assim que as correspondências chegam? Ultimamente chega, mesmo por internet, ela tem que chegar na sua casa, não tem? Então tem que ter um código de endereçamento postal. Esse é o selo. A garantia de que vai chegar. Que já chegou. Essa herança nós iremos herdar. Sabe qual é a nossa herança, irmãos? É a filiação. Muitos pensam que a nossa herança são riquezas. Não, irmão, só o fato de ser filho de Deus. Eu já estou rico e abastado. Nossa casa, nosso lar, nossa família. Somos filhos de Deus. Você foi selado, não adianta. Ninguém vai tirar isso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate pleno dessa propriedade, que é a igreja, são os irmãos. E detalhe, irmãos, o Senhor está voltando para os seus assim, de uma maneira muito... Ontem fui para o sepultamento de uma pessoa, que a família dela é cristã, conheço há muitos anos, eu e a Célia. Mas ele mesmo assim, ele acompanhou a esposa, mas depois deixou de acompanhar. E eu ficava arrochando ele, eu e o França. É o sargento França que trabalhava comigo. E arrochava, Ivan, rapaz, não sei o quê. Não, eu vou para a igreja. Eu falei, não é a igreja que vai te salvar, não. É a convicção desse selo. Você foi selado, você tem um Senhor.
Você precisa estar confessando ele todos os dias, estar ali. Sabe, irmãos, ele chegou quinta-feira foi sexta-feira, ele chegou, trabalho, sentindo uma dorzinha no peito, sei lá onde. Aí a esposa dele falou assim, a irmã dele, no caso, cunhada dele, né, teve aqui na reunião passada aí. Ela reúne lá em Ceilândia. Aí ela falou assim, você não quer ir no hospital não? Ele falou, não, não, já está acontecendo direto, eu vou só tomar um banho, descansar e amanhã tô tranquilo. Aí ele foi dormir, ela mais tarde foi dormir, e aí quando ela acordou, ela passou o café e tal, e já não está cansado, vai dormir até mais tarde. Mas depois ela falou, não, está muito tarde, foi lá acordar e estava morto, já era. Nós sepultamos ele ontem. Então assim, morreu dormindo. Espero que tenha dado tempo dele ter se arrependido, do Espírito ter convencido. Porque não podemos ser hipócritas, irmãos. Se não houver assim, já era. Por isso não podemos perder tempo dessa convicção, desse selo. Muitos ainda têm dúvida da sua salvação, irmãos. Muitos crentes estão morrendo na dúvida, que não são salvos, que não foram salvos. Nós não podemos ter essa dúvida. A igreja é a propriedade exclusiva de Deus. Esse selo é a minha e a sua garantia. Foi comprado com o sangue do nosso Senhor Jesus. Foi comprado com esse sangue. Só Ele tem esses direitos sobre nós. Concluindo, Atos, capítulo 20, versículo 20 e 28. Atos 20, versículo 28. Todos os irmãos conhecem. Só para concluir. Vamos ler todos. Porque vai dizer assim, atendei. É para você atender. Atendei. Atendei. Olha só, irmão, como nós temos que cuidar dessa questão, dessa convicção de fé, da nossa vida espiritual. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, vírgula, para pastoreardes a igreja de Deus, vírgula, o que ela é? A qual Ele comprou com o seu próprio, aleluia, amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse privilégio, Senhor. Continua, Senhor, trabalhando em mim, trabalhando nos irmãos, trabalhando em nossas famílias, Senhor. Para que aqueles que ainda não têm esse convencimento, essa firmeza desse selo, Senhor, venha ver no nosso testemunho, Senhor, essa realidade de andarmos em Ti, andarmos no Teu Espírito, sendo guiado pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, nos conceda esta graça, o privilégio que o Senhor já nos concedeu de sermos Seus filhos. Por isso, hoje podemos adentrar diretamente ao trono da Tua graça, porque somos Teus filhos. Ajuda-nos a resplandecer, Senhor, para que essa expectativa da revelação desta glória possa alcançar todos aqueles que buscam uma esperança, uma razão para viver. Por isso, Senhor Jesus, nós te consagramos em nossos corações para responder a todo aquele que nos pedir qual é a razão da nossa esperança. Amém. Graças a Deus, irmãos. Ô Jesus, a gente já tinha visto o livro de Efésios, mas quanta riqueza cada nós nesses últimos dias, né? Da palavra profética. E Efésio revela que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Já vimos o Pai, o Filho e o Espírito nos abençoando. O Pai nos escolheu, nos predestinou. O Filho fez a redenção e o encabeçamento. Por Jesus. E o Espírito sela, né? E também é o penhor. Louvado seja o Senhor.
Desfrutando dessa palavra, toquei em algo muito rico, porque o crer, quando nós cremos em Deus, foi nos dito que nós não recebemos um documento. Confere. É tanto que no cristianismo, quando você batiza, em muitos lugares te dão uma carteirinha de batismo. Mas nada disso é necessário. Quando cremos, quando eu e você veio a crer no Senhor Jesus, tudo isso é feito espiritualmente. Senhor Jesus. Então, se não recebemos um documento, como vamos provar que somos filhos de Deus? Eu quero lançar essa pergunta nessa noite. Como é que você pode provar que você é filho de Deus? Quem pode dizer? Você pode provar que é filho de Deus? Não podemos. Não podemos provar que somos filhos de Deus. Mas o Espírito pode. Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se alguém na rua te perguntar, vem cá, você é filho de Deus? Sou. Prova para mim. O que você vai usar? Romanos 8, versículo 16. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. Senhor Jesus, eu não tinha tocado nisso ainda, irmão. Como isso é maravilhoso. Porque, aparentemente, irmão, nós somos iguais às demais pessoas. Ou não? Ou somos diferentes dos ímpios? Não. Não é o testificar do Espírito. Aí o versículo 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Todo filho, irmão, ele vai herdar alguma coisa que o pai tem. Senhor Jesus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros, olha, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Senhor Jesus. Talvez a segunda parte do versículo aqui, talvez você e eu não gostamos muito, né? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Senhor Jesus. Então, é o Espírito que testifica isso. E para concluir, Atos, capítulo 2, olha a promessa que o Senhor fez. Vinho a crer no Senhor Jesus. Atos 2, versículo 16. É uma profecia de Joel. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aleluia. E acontecerá. Amém. Irmão, e acontecerá. Acontecerá nos últimos dias. Isso vai acontecer nos últimos dias. Diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Senhor Jesus. Sobre toda a carne. E aí inclui quem? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aí inclui os filhos, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens sonharão, os vossos jovens terão visões, e sonharão, os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Louvado seja o Senhor. E os irmãos e as irmãs e os irmãos nesta noite, por meio desse Espírito que foi derramado sobre nós, possamos profetizar. O que é profetizar? É falar por Deus. Você tem uma boca, você recebeu o Espírito, o derramado Espírito
foi feito sobre você, então você pode profetizar. Senhor Jesus, é muito forte. A bênção do Espírito é muito forte. Senhor Jesus, esse selo mostra, né? Esse selo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Senhor Jesus. Mas não é porque nós temos uma marca na testa. Nós sabemos que no final dos tempos, do anticristo se revelar, pode ser que muitos, aqueles que receberem a marca da besta, vão ter um sinal na testa. Só que hoje, irmão, nós temos um selo. E quando o inimigo olha para nós, ele faz distinção dos que são filhos de Deus e dos que são criaturas de Deus. Senhor Jesus. Então, eu e você, irmão, temos o selo do Espírito. Senhor Jesus. E o penhor é o que nos dá garantia. Né? Senhor Jesus. O penhor é o que nos dá garantia. Geralmente, quando o cidadão está endividado, ele pode levar uma joia e penhorar. Né? Ele pega um valor sobre aquela joia, dependendo do valor, e aí quando ele recupera aquele valor, ele vai lá e resgata a joia. Né? A Caixa Econômica tem isso. Né? Quem tem ouro aí, né, estiver apertado, e se houver uma necessidade, você pode penhorar, irmão. Lembrando que depois você tem que fazer o resgate. Senhor Jesus, então nós temos o penhor, nós temos o selar do Espírito e temos a esperança de que um dia o Senhor vai nos resgatar. Totalmente. Amém. Jesus é o Senhor. O retorno atrás também dá uma promessa. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, tenho que vir para as reuniões, me fortalecer. Amém. Senhor Jesus. Não? Amém. Eu já tenho em mente, certeza que o Senhor já nos separou. Amém. Separados. Amém. Mas nós também temos Sim. o inimigo. Sim. E eles não querem nos tirar essa atenção. É verdade. Senhor Jesus. Então, Amém. ganhar hoje nessa mensagem, de ganhar, eu lembro quando eu era mais jovem, meu pai escrevia muito, meus outros familiares no Nordeste, tinha um selo. E um dia eu tive curiosidade de perguntar para ele por que a carta que ele mandava para minha tia tinha que ter esse selo. Sim. Eu acho que os irmãos mais jovens, eu acho que conhecem esse selo. Eu senti essa curiosidade de perguntar para o meu pai. Ele falou para mim, não, esse selo, filhos, é uma garantia que eu vou ter que essa carta vai chegar lá. E hoje o Senhor nos mostrou que nós temos essa garantia. Nós fomos selados. Então, esse selo que nós temos não é qualquer selo, não. Ó Senhor Jesus. Em Romano, 2 Coríntios 2:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Aleluia! Em nossos corações. Então, aonde nós vamos? Não podemos mais escapar. Esse selo, nós vamos ser reconhecidos aonde nós estivermos. É verdade. Aonde nós vamos, nós somos diferentes. Sim. Não sei se os irmãos, creio eu no Senhor, os irmãos já tiveram essa experiência, né? Sim. Vocês é diferente. Porque realmente, irmãos, nós somos alegres. Nós deixamos de fazer as nossas próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Nós somos alegres. Porque nós temos um Espírito. Né? Esse Espírito que há em nós é o próprio Espírito que identifica. Nós somos filhos de Deus. Amém. Então, se nós somos filhos, aonde nós passarmos, nós temos que nos declarar. Fazer essa declaração. Porque você é diferenciado. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um Espírito. Amém. Senhor Jesus. E é isso que
dá o conforto. Estarmos nas reuniões, estar junto com os irmãos. Amém. Né? Nós temos o Espírito. Né? Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Parece ser um discurso um pouco difícil, né? Sim. Fiquei esperando ver os irmãos, assim, ficou calado, né, irmão Xavier? Sim. Parece que o negócio está difícil, está complicado, né? Mas graças a Deus pelo Espírito. Amém. Todos nós temos o Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu creio que quando o irmão parou de falar, todos nós devíamos levantar, porque é uma parte do Deus triuno, né? É um aspecto do Deus triuno que nós temos mais relacionamento. É verdade. Parece que o Espírito está lá distante, está lá longe. Sim. Não, teve a bênção do Pai, né? Tudo que o Pai fez por nós. Teve a bênção do Filho, o Filho está entrosado no Pai. Amém. E aí, quando João 14, ele diz: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador. Amém. Então, esse Consolador agora vem. Amém. Né? E aí, esse Consolador agora está junto conosco. Amém. Né? Pelo século dos séculos. Ele vai estar conosco. Amém. Até a plenitude, né, dos tempos. Então, é esse Espírito que nós temos que ter. Amém. Essa intimidade com Ele. Sim. Eu estava vendo aqui Efésios 1,14. Esse versículo é muito bom. Sim. 1,13. Diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, sim, o Espírito é o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amém. Então, no início da nossa salvação, quando ouvimos o Evangelho, fomos salvos, aí recebemos esse Espírito. Amém. Nós já sabemos disso. Sim. Esse é o beabá. Agora nós estamos nos relacionando com Ele. Durante toda essa caminhada, nascemos em Cristo e agora até a plenitude dos tempos, quando se completarem tudo, até o resgate, que é lá no versículo 14, nós estamos nos relacionando com esse Espírito. Sim. Então nós não podemos estranhar. Os irmãos falam: entra no Espírito, volta para o Espírito, anda no Espírito, canta no Espírito, serve no Espírito. E aí, às vezes, parece que a coisa fica tão assim, distante, tão longe, não é? Pula aí para entrar no Espírito, para se alegrar, para um Espírito forte. Parece que está tão distante. Parece que o discurso foi muito pesado, muito difícil. Peça o Espírito que Ele revela. É o Espírito que Ele dá entendimento. É esse Espírito, não tem problema. É esse selo. Além de ser o selo, é o penhor, eu vou ler um versículo aqui, bem rápido, não vou explicar não. 3 minutos, vou gastar. Só para mostrar a riqueza desse Espírito. Amém. Não é? Então, aí em Efésios, não precisa acompanhar não, depois se os irmãos quiserem, façam. Todos nós sabemos disso aqui, do que eu vou falar. Sim. Efésios 1, 13 e 14 fala do penhor e do selo. Romanos 8, 14 fala que nós somos guiados por esse Espírito. Amém. 8,16 diz que Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não tenho tantos esses versículos aí. Né? Romanos 8, 26 diz que Ele assiste nas nossas fraquezas. Nós somos fracos. Agora, não sei se vocês são fortes. Ele é forte, Ele não assiste. Só quem é necessitado. Então, Ele assiste em todas as nossas fraquezas. Ele intercede por nós. Quem intercede é o Espírito. Não é mais Jesus, não. É o Espírito que intercede por nós. Amém? Aí vem Romanos, ainda 1 Coríntios 2, 16. Ele nos faz conhecer tudo que foi nos dado gratuitamente. Essas maravilhosas bênçãos do versículo, do capítulo 1 ali, ó. É Ele que nos faz conhecer todas elas, entender todas elas. Então é esse Espírito. Sim. Então vamos buscar esse Espírito. Porque sem esse Espírito somos pobres. Não sei nem como. Não é? Então Ele que nos faz conhecer. 2 Coríntios 2, 12. E aí João 14. Ele é o Consolador.
Ele é que nos consola em todos os momentos da nossa vida, nas tribulações, nas canseiras. É Ele que nos consola. É Ele que intercede por nós. É Ele que nos ensina todas as coisas. É esse Espírito. Não vê quanto o Espírito é aqui, foi só enquanto ele ia falar dele, falava que eu ia falar. Então é isso. Atos 28. É Ele que constitui, que escolhe os irmãos para servir na igreja. Ele que nos unge e nos constitui. Os bispos, pastores, mestres, cozinheira, que cuida das crianças. É o Espírito. Está vendo aí a riqueza do Espírito? Eu faço isso para vocês. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu tenho que agradecer o Senhor por a palavra. Ó, enviada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra não é revelada para nós. Amém. Aquele que nós não somos, mas criamos a companhia do Espírito. Iluminado por Ele. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui em Romanos 8, todos falam assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. pelo Espírito mortificado os feitos do corpo, certamente vivereis. Senhor Jesus, Amém. caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificado os feitos do corpo, certamente vereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são os filhos. Amém. Palavra de vida, palavra de encorajamento, Amém. palavra de fé, palavra de poder. Amém. Senhor Jesus, Amém. o Senhor está nos falando. Ó Senhor Jesus, para nós não viver segundo a carne. Se a carne caminhamos para a morte. Senhor Jesus, nós não queremos morte, não queremos vida. Amém. Senhor Jesus, Amém. viver pela vida de Deus. Sim. Para nos dar do Senhor. Porque nós estamos aqui hoje porque o Senhor concedeu cada um de nós a vida. Esse é um motivo de alegria e encorajamento. Saber que essa vida é dada pelo Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ajuda, Senhor, a viver de diário. Ajudar, Senhor Jesus, a sua vontade. Amém. Como irmão disse, o Espírito intercede por nós. Sim. Amém. Nós não temos nenhuma palavra de dizer de falar que agrada o Senhor. É verdade. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Amém. Nosso favor, de Glória a Deus. Basta a Deus pelo nome e a palavra de Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nós, na vida, agradecemos a Ele. Amém. A melhor posição, a melhor vida que nós temos, que o Senhor tem nos dado o melhor, está aqui na vida da igreja. É verdade. A gente precisa ter realmente um coração grato, Senhor. A gente vê aqui que na igreja nós somos constrangidos a voltarmos ao Senhor. Amém. Em nossas vidas e derrotas, às vezes na semana, é muita luta, é muita fraqueza, é muita queda. Sim. Mas eu vejo assim o quanto o Senhor vem nos dar uma oportunidade. Amém. O Senhor vem nos constranger a avançar. E nós dependemos dele. Sim. Então eu gostaria de compartilhar esse hino 672 com os irmãos. Sim. Vou ler para os irmãos e como ele é rico, tem tudo a ver com a mensagem que o irmão passou, né? Amém. O Senhor usou o irmão. No passado, pecador, sem descanso interior, cheio de angústia e dor, tinha sempre a consciência a me condenar. Olha a situação. Miserável sempre rei, vaidade só achei, alegria vamos ter, o vazio ganhei como galardão. Ó, tão longe estava Deus, no alto e tangível céu. Ó, mas um dia ele desceu. Amém. Um dia o Senhor desceu. Meu sangue
Essa vida é a vida que vence, né? É a vida que passa por toda situação. Como eu comentei, mesmo que quer dificuldade, o Senhor vai nos mostrar. É possível, através do Espírito. Vai mostrar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa vida, irmão, essa vida é tão forte. Essa vida de vitória. Não posso imaginar a nossa vida. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você.